Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! No vídeo de hoje, vocês verão muitas curiosidades sobre essa cabeça em volta de chamas roxas. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre, porém esse será um vídeo completo com mais informações. Então, otakus, lembrando que o like de vocês ajuda muito no fortalecimento do canal. E assistam até o final e vejam mais detalhes sobre a sua capacidade de curar ferimentos. Então, confiram aí. O Yama, na mitologia hindu e budista, teria se tornado o deus da morte porque foi o primeiro mortal a morrer. Sendo assim, ele passou a governar o reino dos mortos. Ele é quem julga as pessoas quando elas morrem. Ele quem decide se alguém merece o paraíso ou o inferno. No anime, ele é uma cabeça gigante envolta de chamas roxas, que é uma entidade controlada pelo usuário do Rinnegan através do caminho Naraka. Em sua coroa está escrito Rei. Ele também possuía o Rinnegan copiado por Nagato, permitindo ao mesmo enxergar através da visão do Rei do Inferno. Na sua boca, há duas línguas que na verdade são dois mini braços que têm como função agarrar os corpos. De acordo com o Databook, o usuário tem autoridade sobre o deus que governa a vida e a morte. O Jigokudou é um caminho do Rinnegan que está em antítese ao Rinne Tensei. Enquanto o Rinne Tensei traz a alma daqueles indivíduos que já tiveram seu fim, o Jigokudou faz o contrário, acabando com o peso da vida devorando as almas das vítimas. Essa criatura mostrou técnicas curiosas, dentre elas uma muito interessante que o permitia restaurar em questão de segundos qualquer pen que fosse parcialmente ou completamente destruído, o que tornava o caminho possuidor dessa técnica uma peça estratégia entre os 6 pen. É legal mencionar que quando o Rei do Inferno restaurou o Shurado que havia sido completamente destruído, ele voltou com um novo manto da Akatsuki, mesmo antes tendo removido. Na luta contra Jiraiya, os pens que foram destruídos voltaram ainda com as roupas danificadas. Para mim, essa habilidade do Yama é muito da hora, pois provavelmente ele reestrutura e restaura os órgãos de tudo que havia sido destruído, colocando cada pecinha que foi separada e destruída em seu devido lugar, pois o corpo humano é muito complexo. No Databook não há informações sobre essa habilidade utilizada por Nagato para restaurar os corpos dos pens. No anime e no mangá e o Databook refere-se simplesmente como uma técnica de reviver. E como o Yama também está envolvido no Jutsu Rinne Tensei, que traz as almas das pessoas que morreram de volta à vida, não seria incoerente pensarmos que essa capacidade pode estar relacionada ao Rinne Tensei, tendo em vista que o Rinne Tensei restaura completamente o dano que levou certa pessoa à morte, ou seja, Nagato está apenas restaurando danos físicos no corpo dos pens. E o Rinne Tensei restaura qualquer dano e ferimento físico e traz a alma do indivíduo novamente ao seu corpo. Uma grande questão sobre essa técnica do Rinnegan é se esse jutsu de restauração pode ser usado em pessoas vivas. E sinceramente eu acredito fielmente que sim, podendo usar essa técnica para, por exemplo, curar os ferimentos físicos no corpo da Kona caso ela se machucasse. Não consigo ver uma razão para o Rikudo Sennin ter criado uma técnica que só restaura cadáveres. Então não dá pra gente simplesmente atribuir um limite à capacidade de cura do Rei do Inferno, cuja principal estratégia do Nagato era no uso de cadáveres. Só porque o Yama restaurou apenas cadáveres não significa que ele não possa restaurar pessoas vivas. Isso porque Nagato lutou usando cadáveres. E é lógico que o único uso dessa habilidade de restauração que veremos é em cadáveres. Lembremos que quando o Yama leva o corpo danificado à sua boca, o processo de mastigação que a gente vê é apenas um artifício visual da técnica agindo. Não é porque ele esteja engolindo o cadáver, pois nós sabemos que o propósito desse jutsu é restauração.
Então nada impede ou mostra o contrário, que Nagato não poderia se curar com o Yama. Se ele não o fez, foi por fins de roteiro. Um ótimo exemplo disso é que Nagato nem se preocupou em restaurar o seu corpo com o chakra dos bijus. Se ele tivesse feito isso, ele teria ficado muito mais poderoso, absorvendo o chakra da Kyuubi ou de qualquer outro biju. Ou ele poderia ter feito igual ao Orochimaru, ter procurado outros meios de curar suas pernas. E é bom eu ressaltar que ele só se revitalizou com o chakra de Killer Bee porque ele foi atacado fisicamente. Não era a intenção de Kabuto ou Nagato se revitalizar. Mas se ele não restaurou suas pernas com essa habilidade, talvez porque não fosse possível, coisa que eu acho bem difícil. Ou talvez ele simplesmente não teve interesse em fazer isso. Em um filler, Pain usou o Yama para restaurar os danos de uma criatura mecanizada produzida pelo Orochimaru. E não só isso, ele adicionou a essa máquina funções extras que ela não tinha. Então o Yama parece ter a capacidade também de fazer modificações no corpo do alvo. Outra função que o Yama teria é que o usuário é capaz de guardar corpos e alma dentro dele. É difícil de imaginar como isso funcionaria, mas como vimos no jutsu de interrogação, ele mastiga e engole a língua da vítima. Essa língua logicamente foi para algum lugar. Não seria tão estranho essa entidade ser capaz de guardar algo dentro de seu corpo, além de almas. Kabuto estava prestes a arrancar para fora a alma de Naruto com o caminho humano, e invocou o Rei do Inferno para guardar o seu corpo e a sua alma. Como a Guerra Ninja tinha como principal objetivo obter esses dois Jinchurikis, eles eram duas peças-chave para os planos de Obito. Ou seja, os dois eram muito valiosos para Obito. Kabuto então fez Nagato trazer o Rei do Inferno para que ele guardasse a alma e os corpos dos Jinchurikis dentro dessa criatura. E mais tarde usar o caminho Jigokudo para trazer seus corpos e almas e revivê-los mais tarde. Revivê-los com o Edo Tensei não traria a Kyuubi e o Hashibi junto com os Jinchurikis. Talvez o Kabuto usaria o caminho Naraka para restaurar seus corpos e devolver suas almas novamente, dando-lhes a Obito os Jinchurikis em perfeitas condições. Caso contrário, não teria a necessidade de Kabuto guardar seus corpos e almas, já que o Edo Tensei traz justamente a alma do indivíduo para um corpo falso de acordo com o DNA dele. Outra habilidade desse ser é que ele é capaz de discernir se alguém está mentindo ou não, se tornando uma ferramenta poderosíssima de interrogação. Quando o interrogatório é iniciado, a língua da vítima se alonga, enquanto o Yama a agarra, fazendo o alvo perder uma parte das suas forças, impedindo qualquer tentativa de resistência. Uma vez agarrada, a pessoa tem apenas a morte à sua frente. O Yama então julga a autenticidade das respostas fornecidas para o interrogador. Se ele estiver mentindo ou negar a responder às perguntas, sua língua será devorada, o levando à sua morte. Caso esteja falando a verdade, o Yama poupará sua vida. Quando se inicia a interrogação, ele surge como uma ilusão e somente os que forem pegos na técnica podem ver essa entidade. E vimos que o Ebisu atravessou como se fosse um fantasma. Quando é invocado para restauração ou reviver, ele parece existir fisicamente e todos à sua volta é capaz de vê-lo e tocá-lo, como a Kona era capaz de vê-lo e o Shurado tocou no Yama. Todos viram o Yama quando Nagato o invocou, e as shurikens lançadas por Itachi acertaram seus olhos, e algo estranho é que ele desapareceu de uma forma como se fosse uma das invocações do caminho animal. E um fato bem curioso é que o Yama, quando foi invocado para reviver os aldeões de Konoha, ele surgiu do chão como a Gedomazou. Ele ficou consideravelmente grande, suficiente para outros ninjas o verem de longe. Essa criatura de fato é muito interessante.
eu queria que ela tivesse sido mais explorada no Shippuden. Então, otakus, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Então falou, é nóis e tchau, tchau.